Então, em primeiro lugar, eu tenho um prazer de anunciar a primeira componente, que é a doutora Amanda Du Bittencourt. Ela é conselheira estadual de saúde do Rio de Janeiro, coordenadora da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal do Conselho Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e da Comissão contra os Abusos na Odontologia e Comissão de Saúde Pública no CRO do Rio de Janeiro. Anuncio também o próximo componente aqui da nossa mesa, que é o Dr. Anselmo Dantas, presidente da FIO. O que é FIO, professor? Federação Interestadual dos Odontologistas. Tem até um banner dela aqui. Federação Interestadual dos Odontologistas, diretor do Sinodonto do Espírito Santo, conselheiro nacional de saúde e coordenador da CISB/CNS, mestre em ciências fisiológicas e em odontologia social. E, por último, e não menos importante, eu gostaria de anunciar o Dr. Rafael Dieterich, que por acaso também foi meu colega aqui da UF. Ele é professor da Universidade Federal do Paraná, conselheiro nacional de saúde, representando o CFO, membro da CISB/CNS, mestre, doutor e pós-doutor em odontologia, coordenador do GT Saúde Bucal Coletiva da Abrasco. E assim, as regras aqui da nossa mesa é que cada um de vocês, na ordem que vocês escolherem, acho que em primeiro lugar vai o professor Rafael, cada um terá cerca de 20 a 30 minutos para ter uma fala individual, e após isso nós vamos fazer uma discussão coletiva aqui sobre o assunto. Então fiquem à vontade, passo a palavra ao doutor Rafael. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Tarde. Para mim é um prazer estar aqui na Friburgo, para justamente a casa quando iniciei minha vida docente efetiva, eu falo, antes disso eu fui só professor, colaborador, substituto. E eu fiquei 4 anos aqui nesse município. Para mim é um prazer, encontrar colegas aqui, e ainda mais estando aqui na Natesco, Eu acho que a Natesco é um espaço, justamente de trabalhadores dos serviços de saúde bucal, que a gente tem essa finalidade de debater, vários pontos, várias temáticas, e claro que, o controle social não poderia ficar de fora. Eu acho que isso é fundamental, Cumprimento o Anselmo e a Amanda aí, por estarem junto comigo nessa mesa. Eu acho que isso, fortalece as nossas, relações aí, E aqui eu falo que eu não vou falar como o professor Rafael, mas eu vou falar um apaixonado pelo controle social. Então pode passar ali, Fábio, Eu sempre falo assim, aqui umas fotos que eu fiz um recordatório aí da minha vida, como controle social, nesses 15 anos já, como conselheiro de saúde. Minha vida iniciou como conselheiro de saúde aqui em Nova Friburgo, como eu fui professor aqui, Eu fui do Conselho Municipal de Saúde aqui do município. Depois fui do Conselho Municipal de Curitiba, atualmente como Conselheiro Estadual de Saúde do Paraná, e recentemente, aí, desde maio, como representante do Conselho Nacional de Saúde, representando o CFO. E acho que esses são os diferentes espaços e momentos. Eu acho que essa importância de estar no controle social demonstra que, assim, a gente vivencia o controle social, E a gente é mordido por esse mosquitinho, eu falo assim, E a gente se apaixona, e não sai mais, Eu acho, na defesa do SUS, Então eu falo que eu participei de todos os processos, em todos os momentos, Fui coordenador de conferência municipal de saúde, de estadual de saúde, coordenador da delegação, a última aí, conferência de gestão do trabalho, fui coordenador da delegação do estado do Paraná, Então eu trouxe todos os delegados, estavam sob minha responsabilidade, Então assim, relator, de conferência, Então, e os diferentes parceiros que apareceram nesse percurso aí, Ali em cima, na minha foto do Paraná, ali tem as minhas 3 colegas de conselho estadual, do CRO e da ABO, que estamos aí firmes e fortes atualmente. E aí, só para contar que a gente não cai de paraquedas, no Conselho Nacional de Saúde, Estamos aqui, para falar sobre controle social. Pode passar? E aí, só para resgatar um pouquinho, a temática vai discutir justamente, quando se fala em gestão, eu sempre gosto de destacar a questão da gestão participativa, e democrática do controle social. Acho que esse é um espaço fundamental, de ter toda essa discussão,
né, dentro dessa, né, de pensar a questão da equidade, que tem sido debatida aqui em diferentes meses, que a gente comentou, né, mas eu acho que o fundamental de tudo isso é a gente entender, né, que nós somos referências mundiais em referência à questão do controle social, né. Hoje a OMS vem perguntar como que o Brasil faz para criar todo esse processo de construção do controle social, e a gente não tem um lugar no mundo que tenha essa expertise e esse detalhamento de funcionar, né, o Sistema Universal de Saúde, como o SUS, dentro dessa lógica de trabalho, né, entender que a política de saúde se constrói na base, né, lá no município, né, e depois vai, né, gradativamente, né, aumentando a sua complexidade. Pode passar? Então, só que eu fiz um resgate, né, na verdade, né, eu faço um resgate do que tem sido, né, desse histórico aí, né, do caminhar da saúde bucal nas conferências de saúde. Né, esse artigo aqui, né, ele traz um histórico de como que foi construído esse processo, né, de debate, né, o que tem sido debatido ultimamente, né, nos conselhos, né, das conferências nacionais. Né, aqui eu sempre resgato, né, quando que a CISB, né, nós vamos debater muito, acho que os três vão falar da CISB, né, que é a Comissão Intersetorial de Saúde Bucal, né, que é a comissão de assessoramento das instâncias, né, do controle social, para a gente, né, defender e justamente fiscalizar, monitorar e, consequentemente, planejar em conjunto as ações de saúde bucal no Ministério da Saúde. Né, foi criado em 2008, aí, né, no governo passado estivemos prestes a extinguir a comissão no CNS, né, e eu com louvor, né, destaco o trabalho do Silvio, né, e do Anselmo aí, que a gente colocou hoje a CISB no mapa, né, do Conselho Nacional de Saúde, sendo uma das comissões mais prestigiadas do Conselho Nacional de Saúde, né, que tem reuniões periódicas, que se reúne com pauta e que delibera, né, gente? Vocês vão ver que eu vou mostrar aqui para vocês o que a gente tem feito, né, de produtos, né, de deliberação desse nosso trabalho aí como membro da Comissão Intersetorial de Saúde Bucal, né. Tenho que destacar, né, que eu estou em um período de transição, né, porque eu era CISB no mandato passado como Associação Brasileira de Ensino Odontológico, a ABENO, né, e agora estou ingressando como CFO. Como eu comentei ontem, né, o CFO está voltando, né, ao Conselho Nacional de Saúde, e aí, né, eu tive que fazer escolhas, né. Então agora eu saio da ABENO, né, e agora estou assumindo a minha responsabilidade como Conselho Federal de Odontologia. Pode passar? Pode passar, só destacando aqui as diferentes atuações que foram feitas, pode passar. Né, aqui mostrando, né, que a questão, né, das concepções, né, do que se debate nas conferências nacionais de saúde bucal, né, a gente vai ver que as próprias conferências nacionais de saúde bucal ainda carecem da temática saúde bucal. Né, a gente, né, quando for pensar numa conferência nacional, numa conferência temática não da área de saúde bucal, raramente aparece a temática saúde bucal presente nesse debate. Então, nós, como agentes, né, que estamos fazendo o controle social acontecer, temos que colocar a saúde bucal em debate, né, em pauta nos espaços que a gente está, tanto nas reuniões do Conselho, né, municipais, mensais e estadual, como também, né, na questão nas conferências que diferentes temas aparecem. A gente tem, nas últimas conferências, conseguido, pelo menos, aprovar uma proposta de saúde bucal, né, isso é um avanço, né, porque a saúde bucal agora não passa desapercebida das últimas conferências, tanto a Gestão do Trabalho e Educação, né, como teve várias pautas da saúde bucal, a da saúde do trabalhador não vai ser diferente agora, que vai acontecer de 18 a 21, né, a gente já vai ter pautas também sendo levadas da área da saúde bucal, assim como já aconteceu também na última Conferência Nacional de Saúde Bucal. Pode passar? Então a gente vai ver também, né, que assim, o que tem se debatido, né, no Conselho de Saúde, muitas vezes sobre saúde bucal, né, as discussões são muito incipientes, né, a gente tem que entender que a gente tem que ampliar esse debate. Quando a gente fala em gestão compartilhada, né, não é só o gestor levar a temática saúde bucal quando ele quer aprovar um projeto novo, um programa novo, né, mas nós, como agentes, temos que sensibilizar também os outros atores de controle social para que a saúde bucal seja colocada como prioridade. Então, acho que é importante quem está no controle social, e acho que nós temos que mobilizar e incentivar os diferentes senhores dentistas, auxiliares e técnicos de saúde bucal a participar do seu Conselho Municipal de Saúde, que lá é o espaço de defesa dos interesses da saúde bucal. É muito fácil, às vezes, a gente fala assim, ficar se lamentando, né? Ah, no meu município não tem isso, no meu município não faz isso, o meu piso, né, no meu salário é baixo no meu município. E aí eu pergunto sempre, tá, mas quem da saúde bucal está no espaço de controle social? Ah, ninguém, né? E aí, né, como nós vamos debater a construção e a melhoria da condição de saúde do nosso município, se no momento que se tem esse chamamento, que tem que ter, né, agentes da saúde bucal para defender os interesses da saúde bucal, a gente não tem nesses espaços de controle social um representante. Né? Então, acho que esse é fundamental, a gente tem que sensibilizar
os diferentes atores aí, né, auxiliares, técnicos de saúde bucal e cirurgiões dentistas, a estarem nesses espaços defendendo os interesses da saúde bucal. Né? E eu acho que aí também temos um grande diferencial que nós podemos sensibilizar os demais atores que estão envolvidos nesse processo. Né? Os usuários, muitas vezes, que estão ali, muitas vezes não entendem esse processo. Né? A gente sabe que muitas vezes no controle social, né, a gestão coapta eles. Né? O que é coaptar? Né? Manipula, de certa forma, eles a votarem em favor da gestão em detrimento dos trabalhadores. Então a gente tem que começar também a ter nosso papel ativo de conseguir sensibilizar esses usuários para a importância da saúde bucal e constatar que isso é importante dentro desse processo de discussão. Pode passar? Aqui é um estudo que, quando eu era conselheiro, né, eu fiz um estudo aqui com o Conselho de Saúde de Friburgo, né, e é assim, né, olha lá, né, constatou que os temas em saúde bucal abordados também não foram capazes de gerar discussões relevantes entre os participantes, dando um caráter mais informativo do que deliberativo, né. Então, geralmente, é a gestão informando. Vai ter, né, a ampliação de uma equipe de saúde bucal no território. Está aprovado, 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 aprovado. Né? Então, não gera discussões, deliberações, muitas vezes. E nem os agentes da saúde bucal, e muito menos os usuários, levam a saúde bucal como pauta para entrar na agenda de disputa, né, para que dessa pauta seja debatido a temática de saúde bucal. Né? Olha lá. Essa evidência realça a necessidade de uma categoria odontológica adquirir um padrão maior de representatividade nos conselhos municipais de saúde, e justamente geração de um vínculo diferenciado, né? De entender essa apropriação e entender, e acho que comentar com os usuários do direito à saúde bucal. Né? Agora não tem mais volta, gente. Nós temos uma política nacional de saúde aprovada em 2023, nós temos as redes de saúde bucal aprovadas em dezembro de 2024, nós vamos discutir isso na sequência, e a gente tem que agora colocar na luta e na agenda política que isso não tem volta. Né? O Edson, acho que apresenta em vários, né, o novo coordenador geral de saúde bucal, apresenta em várias apresentações aí que tem vários locais que não tem uma equipe de saúde bucal implantada. Cadê nós como agente para mobilizar isso? Nós temos os mais 5.700 municípios aí, municípios ainda que não têm odontologia implantada nos seus municípios. O que está acontecendo? Cadê os nossos agentes, nossos representantes dos diferentes, né, associações, conselhos, defendendo os interesses da saúde bucal e colocar a saúde bucal como um direito à saúde? Então, acho que esse é o grande desafio que a gente tem aí. Pode passar? Aqui também mostrando, né, que muitas vezes, né, ó, a pesquisa revela que a maioria dos parques dos usuários é composta por aposentados, pessoas muitas vezes não, a gente vê que, né, são pessoas de mais de idade, né, que não tem esse também geracional de participação de diferentes, né, faixas etárias. Não existe muitas vezes, até eu como docente, né, tento mobilizar um movimento estudantil. Cadê o movimento estudantil para pleitear uma vaga? Né? No passado, o SUS foi construído, né, a própria reforma sanitária, o movimento estudantil estava efervescente lá defendendo a reforma sanitária. Hoje, quem que é o movimento estudantil em defesa do SUS? Se você precisar levar algo, né, essa pauta, ou discutir muitas vezes, né, então cadê o diretório acadêmico pleiteando uma vaga, um assento no Conselho Municipal de Saúde? Ele pode pleitear como representante dos usuários. Né? Então tem que sensibilizar e buscar essa discussão para lutar por melhores ações e serviços de saúde também. Pode passar? E aí eu trago o nosso trabalho, né, meu e do Anselmo, aí, de uma equipe, né, que a gente teve uma equipe muito incrível nessa gestão da CISB que estava aí, né? Eu falo que assim, né, a gente se somou e se encontrou, né? O Anselmo entrou no processo, teve o Silvio também, que também era da FIO antes, né? Mas a gente realmente defendeu os interesses da saúde bucal. Né? Eu acho que o Anselmo vai falar também um pouco mais aí, né? A gente reafirmou aí em fevereiro de 2023, depois veio, né, a questão da política de mostrar e demonstrar, né? E conseguimos sensibilizar, porque é assim, né? A CISB é uma comissão de assessoramento, né, do Conselho Nacional de Saúde. Para o Pleno aprovar é outra história, né, Anselmo? E nós conseguimos que o Pleno, né, do Conselho Nacional de Saúde, com seus diferentes representantes, reconhecesse a importância da saúde bucal. Com a recomendação 03, aí em 16 de fevereiro de 2023, né, colocando que, para a política acontecer, tem que ter várias questões acontecendo. Não vou me ater aqui e ler todas elas, né, mas o que é de responsabilidade do Ministério da Saúde, o que é de responsabilidade, pode passar ali, Fábio, né, do Ministério, né, dos Conselhos Estaduais e Municipais, para se ter essa questão sendo defendida ali, né. Vou defender depois, nós vamos conversar sobre a 4ª Conferência Nacional Bucal, que isso é uma pauta, né, de luta aí, né, nós vamos continuar aí na sequência. Pode passar. Né? A gente tem aí a própria, né, política instituída aí em 8 de maio de 2023, né, que agora a saúde bucal não tem como o gestor falar assim, não, agora não faço mais saúde bucal. Né?
Aqueles municípios que nem têm saúde bucal agora vão ter que se reestruturar. Porque agora não é mais uma política de governo, é uma política de Estado. E que implicação isso tem numa política de Estado? Tem agora que os governantes municipais, estaduais, têm que se organizar para organizar a área da saúde bucal. E valorizar a saúde bucal, né? Eu falo isso também, né? Então, acho que isso é importante destacar aí também. Né? E, claro que nós mudamos a Lei 8.080, e a Lei 8.080 agora tem uma nova redação, que inclui a saúde bucal, né? Como um direito da população. Pode passar. A outra recomendação 01 de fevereiro também, que a gente coloca, né, a importância das comissões intersetoriais, né? Acho que isso é fundamental, né? E das câmaras técnicas. Não vou pedir essa diferenciação, porque eu vi que a Amanda vai abordar isso, né, Amanda? Câmara técnica e comissões. Eu vi que na apresentação dela tem alguma coisa dessa diferenciação ali, né? Então, né, não vou falar aqui, mas acho que é importante destacar que a gente agora tem que estruturar as comissões intersetoriais de saúde bucal nas instâncias do governo estadual e no governo municipal, que eu sei que é mais difícil, né? Mas o Estado, pelo menos, a gente consegue garantir isso. Né? Eu tenho uma luta no meu Conselho Estadual de Saúde lá do Paraná, que a pauta da saúde bucal ainda nem se discutiu. E eu tenho brigado, cadê a CISB? Né? Cadê a CISB, né, do Paraná? Não tem, né? E a gente já sabe que em vários estados aí já começou, né, a fortificar, a florescer, né, essa CISB, com um processo de trabalho já para cobrar, né, o governo estadual, para organizar a questão das comissões intersetoriais de saúde bucal, né, para organizar a própria política nos seus territórios, na base delas. Né? Então, acho que isso é importante. E estabelecer as parcerias de controle externo das políticas públicas para também ter essa questão do gasto. Nós estamos discutindo a questão de gestão, né? A gente sabe que muitas vezes nos relatórios anuais de gestão, né, nos relatórios, né, quadrimestrais, muitas vezes não tem o detalhamento da saúde bucal. Nós vamos começar a cobrar isso. Né? Ah, a saúde bucal está aqui escondida. Não, gente, agora é uma política de Estado. Então, agora nos relatórios anuais, né, de gestão, né, no plano anual de saúde, né, e também nos relatórios quadrimestrais, tem que estar detalhado como que se gasta a saúde bucal no município. Né? E aí tem que se cobrar. Tem as comissões de orçamento e finanças aí do Conselho, tem que se fazer valer, né, essa cobrança. Para a gente começar a entender o que é gasto de recursos próprios, o que o município investe ele próprio na saúde bucal. Ou ele depende exclusivamente do repasse do governo federal? A gente sabe que se a gente manter um município só com repasse do governo federal, aí está explicado os baixos salários da nossa rede, muitas vezes, né? Porque a contrapartida, o Ministério não financia a totalidade, é um incentivo para a implantação das equipes de saúde bucal. Né? Mas o gestor quer fazer um milagre, né? Ele quer pagar o salário de todo mundo com só o repasse do incentivo federal. Né? Cadê o repasse do recurso federal próprio? Né? Então, acho que esse é um grande desafio que a gente tem que ter nesse debate da gestão aí. Pode passar? E aí, também para concluir um pouco também, né, nesse processo, recentemente a gente tem revistas Diretrizes Nacionais de Saúde Bucal, e aí tem um capítulo específico sobre controle e gestão participativa. Então, acho que isso é importante, né, destacar lá. Né? Tem o 3.1, elaborar material educativo com vários conselheiros de saúde, para mostrar a importância da saúde bucal. Esse é um papel nosso, né? Como agente que está inserido lá da saúde bucal. Valorizar e assegurar a participação das decisões relacionadas à Política Nacional de Saúde Bucal. Então, trazer ao debate, a agenda, colocar na pauta do Conselho. Né? O fato é, a gente sabe que nesse momento agora é oportuno, que a gente tem uma janela de oportunidades que a gente fala, né? Que tem CISB sendo, né, deliberado para que se tenha nos estados. A própria política nacional, a rede de saúde bucal sendo implantada, que a gente tem que, nesse momento agora que apareceu essa oportunidade, a gente consiga trazer isso nos debates dos nossos conselhos municipais e estaduais de saúde. Pode passar? Fortalecer os mecanismos de controle público, como eu comentei anteriormente, sobre saúde bucal, né? Ter essa dotação orçamentária clara, evidente, né? Para a gente mostrar para o gestor, né, que a gente está fiscalizando, né, como monitorando essa política pública de saúde. Criar um mecanismo de espaço que permita a reivindicação pela população, claro que também, de certa forma, ter um canal, não só a ouvidoria, né, do município ou do estado, mas também outros canais para que, né, se acenda ou chegue essa informação a quem é conselheiro de saúde, né, nos diferentes espaços. Estimular a participação dos profissionais da equipe de saúde nos conselhos de saúde e nas conferências, isso tem sido um grande desafio. Né? Lembrando que a atividade de conselho de saúde é uma atividade de relevância pública. Né? Então, o gestor não pode descontar do ponto, não pode, né, negar ao trabalhador de participar da atividade, porque está bem claro na resolução do Conselho que Regulamento Nacional, que é uma atividade de interesse público. Né? E a gente sabe que em alguns municípios querem que o dentista, o auxiliar ou o técnico que trabalha, que participa do controle social, pague a hora, né, ou fique no banco de horas esse tempo que ele está lá. Não, gente.
né? É uma atividade de representação que ele tem o direito de estar lá e cumpre-se na carga horária dele. Então isso é fundamental. Fomentar a inclusão universal na formação profissional, como eu comentei anteriormente, né? Cadê o movimento estudantil da odontologia, dos técnicos aí, né? A gente tem que incentivar e participar desde a base da formação a questão do controle social. E isso tem sido uma coisa, eu como docente tenho ensinado muito, né? Eu tenho levado meus estudantes hoje para ver a reunião do conselho. Vamos lá ver o que é o Conselho Municipal de Saúde, o que é o Conselho Estadual de Saúde, para entender como que é a dinâmica do processo de trabalho, né? do Conselho de Saúde. Pode passar? Aqui, resgatando um pouquinho, né, do que a gente tem na saúde bucal, né, então, assim, saúde bucal não é só, a gente fala, pensando assim, só território físico, né, muitas vezes, né, aí tem um Brasil aí com uma dimensão territorial, com uma especificidade diferente em cada território, né, a gente vai ter hoje as UONs, né, as unidades fluviais, as equipes de consultório na rua, que a gente sabe que hoje, né, a odontologia não é prestigiada, pode-se ter odontologia nas equipes de consultório na rua, mas os municípios preferem não ter odontologia. Então, a gente tem que reivindicar para que nas equipes de consultório na rua tenha, sim, né, a odontologia presente, tanto como o técnico, como o cirurgião dentista, a atenção à saúde indígena, né, e vários outros espaços aí para a gente reconhecer. Pode passar? E aí, mais recentemente, a questão da política da RASB, né, acho que isso, né, evidencia muito claramente a gente aí, né, que foi uma luta que a gente brigou também no Conselho Nacional de Saúde, para reconhecer que saúde bucal não é somente atenção primária à saúde. Né? A gente sabe que a Política Nacional de Saúde Bucal colocou o CEL, né, num momento aí, logo no início de 2004, né, como uma estratégia de atenção secundária, especializada, mas não se resume a isso a odontologia. E para a gente garantir a integralidade do cuidado, a gente tem que ter uma rede articulada e integrada. E a gente tem que pensar e cobrar dos nossos gestores essa construção dessa rede especializada e hospitalar que é tão incipiente. Né, hospitalar, muita gente vê a iniciativa estadual e o governo federal hoje nem se, né, movimenta para se pensar a questão da atenção hospitalar dentro, né, dos repasses financeiros para financiamento aí. Então, acho que isso é importante destacar também, né? Então, acho que esse é um ganho que a gente tem de luta que a gente colocou ali também. Pode passar? E aí, por último, né, para finalizar, né, nosso último trabalho aí, né, encerrando o trabalho da nossa comissão de Intersetorial de Saúde Bucal, recentemente, aí, que vai começar um novo mandato, agora no próximo mês, aí, né? Como última atividade que a gente fez aí, né, da CISB, né, que foi aprovada na última, não está ainda disponível para baixar ainda, né? Mas foi a questão de discutir a linha guia do câncer que não tinha saúde bucal. Né? O Ministério apresentou, aqui tem especialista, né, toda a articulação da rede, né, de câncer, com mastologista, com patologista médico, com diferentes especialidades, e a saúde bucal não se vislumbrava nessa política nova do governo. Nós, como CISBs, fizemos uma deliberação, um documento, aprovado no pleno, aí está para sair a publicação agora, né, reivindicando, cadê a saúde bucal nessa rede de atenção ao câncer? Né? Sendo que o câncer de boca, né, é muito mais prevalente na população masculina, mas está entre os 5 mais prevalentes na população. E nas mulheres, entre os 10 mais. Então, por que a saúde bucal não foi privilegiada? E falar para o gestor, para o governo federal, que saúde bucal tem que ser feita também com especialistas na área de estomatologista, de patologia oral e de prótese bucomaxilofacial. Não adianta só pensar na parte, né, de atendimento até o diagnóstico e não pensar no final dessa ponta da reabilitação com um especialista em prótese bucomaxilofacial, que muitas vezes no estádio 3 e 4 do câncer é mutilador, e esse paciente vai ficar ainda muito mais estigmatizado por esse processo de uma cirurgia de ressecção da mandíbula, muitas vezes, que ele não vai ser, né, nem vai sair socialmente mais integrado a essa sociedade. Então, acho que esse é um grande desafio. E para destacar, né, o reflexo disso, né, ontem, né, e ontem, né, tanto o Edson como várias outras entidades estão discutindo criar a residência em patologia oral agora na rede. Né? Então, para ver como uma ação nossa da CISB, né, aprovada no último pleno, já fez reflexo no Ministério da Saúde e já estão discutindo agora, sabendo que não tem tantos especialistas em patologia oral, né, no nosso Conselho Federal de Patologia, né, atuantes, vão pensar numa residência para se criar em diferentes estados e reconhecer que o patologista médico não consegue fazer o diagnóstico efetivo na área da saúde bucal. Então, uma prova que a gente, né, conseguiu de fato, né, mudar essa lógica, e saúde bucal é prioridade dentro dessa estratégia aí. Pode passar? E é isso, gente, assim, para considerar final aí, né, a gente tem ali, né, importância da mudança do modelo de atenção, entender que saúde bucal é uma política transversal, mesmo que tenha uma política de saúde, né, desenhada na sua estrutura, nós permeamos todas as outras políticas, né, então não tem como eu ficar de fora da política da população em situação de rua, da população LGBTQIA+, né, e diferentes estratégias, a saúde bucal se faz presente.
Lembrar que gestão em saúde bucal e controle social têm que ser articuladas, né? O gestor não pode ser o único tomador de decisão, mas sim o controle social também tem que ser propositivo nessa ação. Aqui é a criação da CISB estadual e municipal, e aí, claro, que fundamental nesse processo todo, que é uma luta constante nossa aí, né, da CISB nacional, né, do CNS, e acho que da base nós temos que trabalhar muito bem isso, que já passou da hora de a gente ter a nossa 4ª Conferência Nacional de Saúde Bucal. Né? Depois de 20 anos, nós temos agora na agenda de debate uma política nova, aprovada em 2023, uma rede de saúde bucal constituída em 2024, e não tem como agora o gestor pensar sozinho. Para estruturar isso, tem que chamar o quê? O controle social, para a gente debater como que se faz agora, a partir de agora. Né? Trazer essa gestão participativa de fato do papel, e a gente tem que ser esse agente de mudança. Então a gente tem que agora começar a postar nas nossas redes sociais aí, né? Pedindo a 4ª Conferência, marcando o Ministério da Saúde, marcando o Conselho Nacional de Saúde, porque só assim com a mobilização social a gente consegue sensibilizar o Conselho Nacional e também, né, a dotação orçamentária para que a conferência aconteça. Temática, né? Então acho que isso é importante destacar isso. E é isso, gente. Muito obrigado. Né? E aí os meus contatos aí, quem quiser também, né, ter, né, conversar um pouco mais de controle social aí, né? E mais uma vez agradeço o meu convite. A gente vai para o debate na sequência, né? Depois das 3 apresentações, tá bom? Obrigado, querido. Tá? Eu tenho o costume de falar sentada sempre com vocês, né? Porque a gente sempre faz uma roda de conversa. Mas hoje eu vou ter que falar em pé. Então, a gente cumpre o regulamento. Boa noite, boa tarde, não sei. Eu sou a Amanda, sou cirurgiã dentista, mas antes de ser cirurgiã dentista, eu era jornalista. Eu venho do movimento social, eu sou do movimento social, eu saio, né? Eu saio não, acho que eu não saio, eu ainda tô lá. Eu venho da Vila do Vintém, da Zona Oeste do Rio de Janeiro, então eu começo a minha vida ali como jornalista e depois rodo esse Brasil como jornalista e vou parar no Acre. E lá no Acre eu encontro odontologia, ou ela me encontra, eu não sei quem me encontrou. Fui trabalhar como jornalista e ali me colocam como jornalista da área de saúde. E na área de saúde você sai ali, eu preciso depois que alguém coloque o meu. E na área de saúde você acaba trabalhando com nutrição, com enfermagem, com os movimentos sociais do próprio Acre, com controle social. E fui trabalhando ali na região norte. Só que eu vi uma coisa diferente no Acre, que eu não tinha visto em outros locais. Eu não sou acreana, eu sou carioca, como eu já falei, pelo meu sotaque também dá para perceber. Mas o Acre, ele tem uma coisa que me chama muita atenção, que me chamou muita atenção. A odontologia ensinada até então, quando eu estava lá, era realmente integral. O paciente não era só visto boca, era visto na sua integralidade. Era diferente. O cirurgião dentista, aliás, a equipe de saúde bucal, saía de dentro das 4 paredes. Ia lá na aldeia do D, ia lá nos ribeirinhos, fazia os atendimentos. Os estudantes, os professores eram diferenciados também, porque levavam seus alunos junto com eles. Então não se tinha essas 4 paredes nem dentro da faculdade, nem fora dela. Só que aí, por conta de diversas coisas, eu retorno para o Rio de Janeiro. Dou de cara com uma odontologia. E aí é uma crítica mesmo ao Rio de Janeiro. Uma odontologia feita em série, como se tudo fosse uma receita de bolo, e a gente sabe que não é. E é por conta dessa receita de bolo, por conta dessa odontologia feita seriada, é que nós nos encontramos como estamos, como essa categoria está. Se a categoria hoje reclama dos salários, a culpa é da categoria, a culpa começa lá. Lá onde tem um ensinamento, com os nossos professores, que ensinam a gente a atender seriadamente, e quanto mais a gente atende, melhor as nossas notas, e aí é a odontologia que a gente encontra. E depois a gente reclama dos nossos salários, mas a gente não consegue nem compreender e nem enxergar que o erro começa lá atrás e a gente continua no erro, praticando esse erro. E só olhando o quê? E só visando o lucro.
e vendendo a odontologia, não oferecendo ela como saúde, mas vendendo odontologia para ganhar somente dinheiro. E depois quer reconhecimento. Reconhecimento, a gente tem que reconhecer sim. Óbvio que a gente tem que reconhecer o profissional, ele precisa ser valorizado. Mas o profissional, ele precisa entender que ele é um trabalhador. E o trabalhador, ele precisa também entregar um bom trabalho. E não é só visando o dinheiro, gente. Um bom trabalho é assistir o seu paciente e ter a paciência de escutar o seu paciente. Porque nem tudo está na boca. Pode começar pela boca, mas nem tudo está ali. Às vezes seu paciente está com um problema emocional e você tem que fazer um encaminhamento. Então, só estou começando dessa forma, gente, porque é assim que a gente faz na Comissão Intersetorial de Saúde Bucal. A Comissão Intersetorial do Rio de Janeiro, Intersetorial de Saúde Bucal do Estado do Rio de Janeiro, pode passar, porque depois eu falo o resto. Tá ótimo. Ela começa, eu acho que nem sei se nasceu tanto em mim. Nasceu um pouco em mim, mas nasceu dos usuários. Ela veio dos usuários. E quando a gente percebeu, né, que lá no Rio de Janeiro a gente não ia ter aprovação, os usuários foram buscar solução para aprovação. E esses usuários foram parar em Rio das Ostras. É assim que surge a nossa história, né? Nós tivemos uma reprovação quando fomos tentar colocar a Comissão Intersetorial de Saúde Bucal. Foi pedido vista, e quando é pedido vista, você não tem como mais rebater ali, volta para o próximo pleno, e os usuários foram atrás. Eles foram parar em Rio das Ostras, e em Rio das Ostras eles conseguiram trazer uma pessoa do Movimento Social de Rio das Ostras para poder fazer uma palestra e dizer o que estava acontecendo em Rio das Ostras. Ou seja, em Rio das Ostras, não tem computador, não tem CISREG, não tem nada, é papelzinho, a gente marca no papelzinho. O paciente fica lá, é papelzinho mesmo, 3 anos na fila de espera. Pacientes autistas, 3 anos na fila de espera. Então, essa pessoa do movimento social, chamada Mariângela, esteve lá e mostrou todas as provas. E aí, quando veio o parecer sobre a vista, proporam a comissão temática. Só que a comissão temática não adiantava pra gente. Era estudo uma área específica, é um foco vertical, e só dentro daquela coisa técnica. E o objetivo vai ser discutido dentro do próprio setor de saúde. Então, pra gente não adiantava. Só que ali, com todo aquele convencimento, Gabriele, que é a minha subcoordenadora, que teve trocentos problemas na vida, acho que mais de 20 anos, né, Gabriele? Nessa luta da saúde bucal, justamente por ter filhos com doenças raras, são pacientes raros. Ela já teve problemas de saúde bucal, os filhos também enfrentam problemas até hoje. Nesse momento, continuam enfrentando os problemas. E aí a Gabriele, ela faz ali também uma defesa muito emocionante e diz que ela não tinha como fazer com que essa comissão fosse temática. Ela precisava realmente ser intersetorial. Porque a intersetorialidade é que vai chamar a participação social para dentro. E a gente também sai para fora. E quando a gente chama participação social, quando a gente chama movimento social, quando a gente coloca o controle social para trabalhar, e ele realmente consegue ter autonomia, e vou usar essa palavra que eu nem gosto muito de empoderamento, né? Ele começa a se empoderar, ele começa a realmente ver que ele não precisa fazer vontade de gestor. Que ele, com a sua luta, com a sua voz, com o seu grito, ele consegue fazer as coisas acontecer. E foi o controle social que fez, os movimentos sociais e o controle social que fez a comissão intersetorial não ser temática e realmente ser comissão intersetorial, para a gente poder ir às ruas, para a gente poder sair de dentro da casinha e trazer pessoas de fora, pessoas de vários locais, na região noroeste, porque o Rio é muito grande, né, gente? São 92 municípios. Eu sei que Minas é muito maior, mas o Rio também não deixa de ser grande. São 92 municípios, então a gente traz pessoas da região noroeste, a gente traz movimentos de todos os locais, movimentos do Centro-Sul, movimentos da Baixada Litorânea, movimentos de todos os locais, a gente consegue integrar. Então a CISB, ela tem a nossa CISB tem sindicatos, a nossa CISB tem o Movimento das Favelas, que é representado aqui, está aqui pelo Júlio. A gente tem o pessoal também dos movimentos das associações de moradores, e
todos eles, hoje em dia, é muito interessante, que todos eles têm autonomia, eles se sentem preparados. Se tiverem que falar alguma coisa de saúde bucal, eles conseguem. Eu acho que já estão melhores do que eu, por exemplo. Tá bom? Então aqui a gente vai falar que comissão intersetorial, ela vai articular entre os diferentes setores e áreas do governo e da sociedade civil. É por isso que a gente precisava. Atua de forma horizontal e integra de verdade. Amplia a participação social, e esse era o nosso objetivo. Mobiliza múltiplos atores na busca por soluções para questões complexas que extrapolam o âmbito da saúde. Cria redes descentralizadas, complexas e diversas para que seja constituído a unidade na adversidade. E aí essa unidade na adversidade, todo mundo pergunta, mas vem cá, a CISB, as pessoas costumam falar a CISB não é minha, né? A CISB é do povo, é da massa, é de todo mundo, é nossa. Mas eles às vezes falam assim, não tem confusão, não tem. Claro, a gente briga pra caramba, vocês acham que não? Óbvio, a gente briga, a gente se desentende, a gente discute muito, mas no final, toda essa discussão é para depois a gente estar se dando beijo, encontrando a unidade no que a gente precisa, no que a gente precisa que seja deliberado, no que a gente precisa fazer. A gente briga na comissão executiva, né, Gabriele? A gente briga na comissão executiva para homologar o que a gente precisa, para poder a gente apresentar no pleno. Então, assim, é dessa forma que a gente trabalha e vai ter briga mesmo. E eu tenho muito orgulho mesmo da Comissão Intersetorial de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, porque eu achei que eu não ia ter orgulho. Eu já vou começar por aí que eu achei que não ia ter orgulho nenhum. Ele sabe disso, o Anselmo sabe. Eu não ia ter orgulho nenhum. Porque eu falei, Anselmo, eu acho que não vai dar certo, aquele povo difícil. Gente, mas aí quando vai chegando, os movimentos sociais, eles vão se aglomerando e juntando com você, e aí você vê uma gestora, que ali é coordenadora do Hospital da Criança, vindo junto, que trabalha com odontologia hospitalar, percebendo a real necessidade da odontologia hospitalar dentro da CISB, percebendo que a gente precisa ter um olhar diferenciado para os pacientes raros, percebendo que a gente precisa falar mais sobre os privados de liberdade, não é, Júlio? Que a gente precisa falar mais, porque se a gente fala que eles precisam ser ressocializados, por que eles não merecem atendimento bucal? Então a gente precisa... não, mas ele não merece porque ele roubou, ele fez isso, ele fez aquilo. Mas a gente prega tanta ressocialização e aí atendimento bucal ele não merece? Então são coisas que a gente leva, a gente começa a discutir ali e a gente tenta realmente fazer um trabalho. A gente tenta, a gente faz, a gente tenta fazer com que delibere, mas a gente encontra no meio do caminho, pode passar, por favor, a gente encontra no meio do caminho muito mais do que uma resistência, até da própria gestão. Às vezes a resistência está em outros segmentos profissionais, porque acham assim, vai começar a aparecer demais, eu vou deixar de aparecer com a minha pauta. E a pauta da CISB, por incrível que pareça, não é saúde bucal. Ela é tudo. Vocês estão vendo que eu falei de várias coisas aqui. Falei de sindicato, eu tenho aqui essa SACERJ, que está conosco, que é o Sindicato da Assistência Social, dos Assistentes Sociais, perdão, que está conosco, que ajuda a gente pra caramba em tudo que a gente precisa. Inclusive, ela esteve aqui, né, falando com o prefeito já, aqui em Nova Friburgo. Então, a gente tem ela ali conosco, que nos ajuda muito, nos dá, assim, uma base de certas coisas que a gente quer tentar fazer e não vai conseguir. Ela vem com toda a paciência do mundo e fala, não, desse jeito aqui a gente consegue. Não vai por esse jeito já batendo, chutando a porta, não. Vamos por aqui que talvez esse jeito seja melhor. Porque eu sou daquele tipo, né? Papum. E aí eles falam, não, Amanda, agora você não pode ser papum, agora é com um certo jeitinho. Tá bom, então tá, vou parar para pensar e vou ver como que a gente faz esse certo jeitinho. Então, até nisso eu sou ajudada. Então, eu tenho até os psicólogos, nós temos, um é psicólogo do outro, podemos dizer assim. Né? Então, a saúde bucal ela exige o quê? Uma ação integrada que vai muito além da nossa equipe de saúde bucal dentro do nosso quadrado. E consultórios, né? Então a CISB ela vai articular com saúde, assistência. Eu vou ter ali um exemplo de prevenção e restauração, né? A prevenção a gente tem que trabalhar sempre, prevenção e promoção. A restauração, estou falando de restauração mesmo, de cárie, mas é só um exemplo. A vigilância epidemiológica,
e lutar pela fluoridação da água. O que a gente consegue enxergar é que a gente tem uma grande dificuldade até de saber, pelo menos eu conversei com a coordenadora de saúde bucal do estado, e a gente tem dificuldade até de saber se aquele município tem água fluoretada. Tô mentindo, Márcia? Não tô, né? Então, assim, a Márcia não me deixa mentir. Até isso a gente tem dificuldade para saber. Então, o que a gente precisa fazer? A gente conversa com os movimentos sociais desses locais, a gente tenta conversar, e eles também, às vezes, não vão, eles com certeza também não sabem responder. Mas eles começam a procurar, a catucar o prefeito, a catucar o secretário de saúde, e vão lá e procuram trazer essa resposta para a gente poder trabalhar e ver o que a gente pode fazer. Às vezes eles falam assim, Amanda, dá para vir aqui com a CISB para poder dar um socorro aqui, porque está faltando isso, está faltando aquilo, não tem atendimento aí. Óbvio, vai, o povo vai, eu não posso ir, mas o povo vai. E eles sabem discutir com o secretário de saúde como ninguém. O movimento social junto, eles realmente sabem discutir como ninguém. Teve uma greve no Rio de Janeiro, e aqui eu só trocando figurinhas com vocês. Teve uma greve no Rio de Janeiro, da equipe de saúde bucal de um certo município. E eles falaram assim para mim, Amanda, como que a gente vai fazer essa greve? Gente, é muito simples. É muito simples, a gente vai pegar, vai conversar com os usuários da rede, né? Os usuários, e com o movimento social. E eles vão lá bater na porta do prefeito e do secretário de saúde. E foi justamente o que aconteceu. E não demitiu ninguém. E o salário dele elevou realmente, talvez não elevou do jeito que a gente queria, mas foi 1.500 mais ou menos de aumento. Então, realmente teve um aumento significativo. Mas quem ajudou foi o movimento social, foi o controle social que fez vídeos, que falou que precisava daquilo quando eu falo da saúde bucal, porque eles estavam precisando, e assim, eles faziam vídeos muito bonitos, dizendo que a saúde bucal não era só dente. Eles ainda falavam, a saúde bucal não é só dente. Se eu tiver com problema no dente, era muito engraçado do jeito deles falando, que não é um jeito técnico como nós, mas eu acho que é até mais interessante do que a gente ficar toda hora falando esses termos técnicos. A saúde bucal não é só dente. A saúde bucal, se eu tiver com uma infecção aqui, ela vai para o meu corpo todo. E fazer esses vídeos paravam lá com o prefeito. Então, eles chamaram também as redes de TV que tinham ali, né, naquela cidade, e aí a equipe de saúde bucal conseguiu o que queria. Aí eu vou só falar mais com quem é, porque eu tenho mais uma história boa para contar. Nem tudo é tão ruim, não. Tem coisas boas que a gente consegue através da comissão intersetorial, sim, de saúde bucal. Ainda tem muita coisa pela frente? Tem, mas acho que a gente vai conseguindo, quando a categoria conseguir colocar as ideias no lugar, acho que a gente consegue voar até mais alto. Então ela vai conversar com a educação na formação de hábitos de higiene, educação alimentar. Óbvio, gente, que eu não posso chegar num lugar onde as pessoas já não têm tanto o que comer e dizer para ela, você não vai poder mais comer pão. Se a vida dela é só comer pão, se ela só tem dinheiro para comprar pão. Eu não posso querer falar de uma dieta dessas ali. Eu tenho que ver o que eu posso fazer, como que eu posso adaptar para a realidade dela. Então não adianta, vários lugares que eu vou, eu vejo lá a mesma palestra de sempre, a receita de bolo. Não, gente, vamos adequar nossas palestras com relação à educação alimentar, a essa dieta, para a realidade daquele local. Não adianta eu querer que eles não comam aquilo, eles vão comer porque eles só têm aquilo. Então a gente precisa adequar essas palestras nossas. Vamos sair fora da nossa casinha, vamos nos colocar no lugar das pessoas. Então, assim, a detecção precoce em escolas, quando a gente realmente faz um trabalho em escola, nós fizemos até lá em São Gonçalo, a gente consegue detectar bastante coisa. Claro, superficialmente, porque é um dia só que eu estou ali, mas aquela equipe de saúde bucal que está sempre ali, ela vai detectar muito melhor do que eu que fui só um dia. Se eu que fui só um dia detectei várias coisas, nós que fomos, e foi até o Júlio e a Gabriele que me chamaram a atenção para isso, que eles estavam conosco. Se eles conseguiram perceber coisas ali que estavam acontecendo, imagina se a equipe de saúde bucal realmente trabalhar nessas escolas sempre, vai detectar coisas muito mais rápidas. Coisas que a gente pode já procurar ali um diagnóstico, já ver como que vai fazer aquele tratamento, chamar aqueles pais para conversar, no caso, né, dentro do âmbito mesmo escolar. Então, acho que a gente precisa realmente
sair para fora, porque se nós conseguimos sair, eu acho que a equipe de saúde bucal também consegue sair. Aí o saneamento, meio ambiente, como eu estou falando, acesso à água tratada, que tem lugar que realmente no Rio a água não é tratada, e nem tem saneamento básico, tem lugar no Rio ainda que não tem saneamento básico, fluoretação da água, desenvolvimento social e combate à fome, nutrição adequada, mas eu só tenho nutrição adequada se eu tiver programas de transferência de renda. Então a gente precisa, sim, programas de transferência de renda, não é, ai, mas ela teve tantos filhos, gente, vamos parar com esse discurso, porque já tá chato. Ela vai ter 10, ela vai ter 20, mas eu preciso fazer programas de transferência, eu preciso apoiar programas de transferência de renda. Não adianta, ela vai ter 50, mas eu continuo precisando apoiar esses programas. Até porque a gente sabe que pessoas em situação de vulnerabilidade, elas vão ter mais problemas de saúde bucal. E se eu não tenho dinheiro, eu estou em situação de vulnerabilidade. E quando eu falo não ter dinheiro, é em situação de miséria mesmo. E não estou falando de pessoas em situação de rua, não. Eu estou falando de moradores que moram em casas, ainda existe no Rio de Janeiro, as pessoas querendo ou não, casinhas feitas ainda com tela de amianto, restos de amianto e papelãozinho. E pessoas dormindo no papelão ali dentro dessas casas. Então a gente precisa, sim, parar com essa fala de que não vai apoiar programas de transferência de renda, porque não tem como. Essas pessoas estão em situação de vulnerabilidade. Não é só a mulher, não é só o movimento LGBTQI, não. Essas pessoas estão também. E eu tenho também representante do movimento LGBTQI aqui, que traz muitas coisas interessantes que depois eu vou falar. Então, economia e planejamento, orçamento para programas educativos, fluoretação de água, financiamento de pesquisa. Pesquisa é extremamente importante. Coisas que a gente discute na CISB, a gente fala na CISB, inclusive de pesquisas com pacientes raros, a gente fala de outras, na própria odontologia hospitalar, a gente conversa muito sobre isso. E as pessoas, às vezes, não dão importância para a pesquisa, né? Principalmente aqui no nosso país. A gente tem essa dificuldade. Mas é necessário. A pesquisa é necessária. Óbvio, gente, que a pesquisa ela é necessária, mas ela tem que sair dali, né? Ela não pode ficar ali, na minha casinha, eu falando para os meus coleguinhas doutores. Eu não posso fazer isso. Eu não posso querer fazer um evento, toda vez um congresso, só para falar de doutor para doutor. Isso não dá, já não cabe mais. A gente está vivendo outra realidade. Então a gente realmente precisa que tenhamos pesquisas, mas que sejam relevantes para todos e todas, para todo o povo, para a massa que a gente tem, e que essas pessoas consigam entender até as pesquisas que nós fazíamos. Porque elas não conseguem nem entender. Quando elas começam a ler, muitas das vezes elas não entendem a primeira palavra, gente. Então, acho que a gente vai adaptar, a gente tem que começar a adaptar, ou então a gente tem que começar a fazer congressos, inserir, sim, movimentos sociais e controle social, para estarem do nosso lado, para poder entender a importância realmente da saúde bucal, porque senão a gente vai ficar nesse lenga-lenga que a gente está há anos. E que eu já via quando eu era jornalista. Ciência e tecnologia fomenta novos materiais, técnicas e estratégias de saúde bucal coletiva. Isso é óbvio, a gente precisa, e o controle social, quando ele bem explicado, ele entende muito bem isso, e não fica falando que isso é gastando dinheiro público dele. Quando o controle social e o movimento social ele consegue entender isso daqui, ele nunca vai jogar na sua cara que o dinheiro dele está sendo usado para você embolsar. Nunca joga. Mas ele precisa entender. E coisa que a gente não tem paciência de explicar. Mas a gente é necessário ter essa explicação. É necessário conversar com eles. Pode passar, por favor. Então, controle social e saúde bucal. A gente já sabe que o controle social vai democratizar, ele já falou. Então, vou pular essa parte. E ele, como eu já falei aqui para vocês, tem esse poder, sim, de influenciar nas políticas, nas ações e alocação de recursos públicos. O controle social pode levar a uma maior participação da sociedade, ele pode, não, ele leva. Porque quando a gente sai para esses locais diferenciados, e eles começam a ver que dentro desse, porque a comissão intersetorial, até para poder deixar aqui bem óbvio, ela não é só feita, pelo menos no Rio de Janeiro, né? E aí também, não é só feita somente de conselheiros. A comissão intersetorial de saúde bucal, ela é feita por todos e todas. Vamos jogar junto. É dessa forma. Então, a gente tem todos os tipos de associação, todos os tipos de pessoas, todos os tipos de movimentos, sindicatos. Então, a gente tem tudo ali.
Então a gente está bem servido. Então cada um deles, a gente não é onipresente. Cada um deles é o nosso braço, é a nossa perna, é a nossa boca, nos lugares que eles vão frequentando. Eu tenho o Ricardo aqui que trabalha com alimentação. Então o Ricardo já sabe certas coisas que ele tem que falar lá em Campos, lá na região dele. Eu tenho aqui o Luiz Carlos, eu tenho aqui a Socorro, que são da Baixada Litorânea, da região dos lagos. Então eles sabem o que eles têm que falar lá. E eles sabem trazer também pra gente o que está acontecendo lá. E eles falam, olha, Amanda, como que você vai fazer com uma pessoa em situação de rua? Realmente, o que a gente faz com as pessoas em situação de rua? A gente deixa elas lá? Finge que não estamos vendo? Não trazemos elas para dentro do SUS para serem atendidas? Para dar uma saúde integral mesmo. Não estou falando só de saúde bucal, não. Porque às vezes tem morador de rua que está morrendo de dor de dente. E lá se recusa a atender. Porque diz que ele não tem documento, ele não tem isso. Gente, a pessoa está morrendo de dor. Será que as pessoas não conseguem enxergar que tem que atender? Que precisa prestar área de atendimento? Só vai prestar atendimento se ele morrer? Aí já não precisa mais, ele já morreu. Entendeu? Então, assim, são essas coisas que eles vão trazendo e a gente precisa buscar a solução. A solução é qual? Ligar para o secretário de saúde e conversar com ele? A gente liga e marca. A gente manda ofício, né? Mas se tiver que ligar, eu já liguei também, já mandei o WhatsApp. A gente liga, a gente manda ofício, a gente manda processo via SEI, que é o sistema eletrônico. A gente chama as áreas técnicas para conversar, para saber o que a gente pode fazer. A gente está com o GT agora de saúde bucal e doenças raras, formando esse GT. Já chamamos a área técnica, já enviamos para a área técnica, ela só ainda não nos respondeu, mas já enviamos. Ainda não nos respondeu, mas não tem problema. Semana que vem a gente bate lá na porta. Porque a gente, dentro da própria comissão, a gente tem duas gestoras muito bacanas, muito legais, que é a Rosemary e a Rita Vassoler, né? A Rosemary, que é a superintendente da vigilância, e a Rita, que trabalha ali com planejamento. E temos uma pessoa que nos ajuda muito, que é a Fátima Carvalheiro. Então, é Carvalheiro, né? Eu acertei o nome. Tá. Então, a gente tem essas 3 pessoas que nos ajudam bastante. Então, nem toda gestão também é ruim. Nem toda gestão também é aquela que eu tenho que votar contra tudo que ela fala. Não, pelo contrário. Porque a gestão, às vezes, compra a nossa briga da saúde bucal também. Muitas das vezes já comprou. Estão mentindo? Comprou agora. Nesses dias aí a gente teve uma briga e aí a gestão foi lá e comprou a nossa briga e falou, não, vamos homologar sim. Então, a gente também tem que começar a enxergar que a gente não é inimigo da gestão e nem a gestão é nosso inimigo. A gente também tem que começar a enxergar que a gente pode trabalhar em conjunto e talvez conseguir um denominador comum. Não em tudo. Em tudo a gente não vai conseguir, não tem como. Mas naquilo que a gente não consegue, mas acha que é justo, a gente vai lá e luta, briga. Nós somos a maioria. 50, 25, você já dá 75. Então, na hora da votação, a gente consegue. Isso não é difícil. A gente tem que começar a enxergar isso. E aí a gente tem que propor políticas e ações baseadas nas necessidades reais do território. Por isso, a importância de estudar esses territórios. Não só a área técnica estudar os territórios. A área técnica ela tem que estudar, sim, os territórios. Mas aquele movimento social ele pode trazer muita informação para a gente desses territórios. Então, através disso, a gente pode propor políticas e ações. Monitorar a execução da Política Nacional de Saúde Bucal, e é isso que a gente tem feito, ou pelo menos tentado fazer, monitorar isso. E uma coisa que a gente discutia, justamente por a gente ter dentro da nossa comissão, a gente tem mulheres, óbvio, mas além de mulheres, a gente tem um movimento LGBTQI ali, e aí tem a Marisete, que sempre traz essa questão. Mas, Amanda, nós, lésbicas, mulheres, cis, mulheres trans, sofremos violência doméstica, sofremos violência na rua o tempo todo. E nessa violência doméstica, a gente perde dente, acontece isso, acontece aquilo. Não vamos ter nunca um programa, pelo menos, algo para poder atender essas mulheres? Aí eu falo para ela, Marisete, o problema não está só com as mulheres, não. Eu tenho os profissionais do sexo, que a gente trabalha também, e eles têm também esses problemas, porque a gente hoje em dia, né, virou um glamour
do profissional do sexo, que é só aquele que está ali no Instagram, bonito e ganhando dinheiro. Não, temos aqueles lá da rua que apanham e que acontecem diversas coisas com eles e que a gente precisa acolher. E aí eu falei para ela, então a gente tem vários problemas envolvidos aí. E aí surge, isso não, claro que não surge do nada, mas a gente se depara com a Lei 15.116, de 2 de abril de 2025, que institui o Programa de Reconstrução Dentária para mulheres vítimas de violência doméstica, no âmbito do SUS, com vistas a garantir a prestação de serviço odontológico para reconstrução e reparação dentária de mulheres vítimas de agressões que tenham causado danos à sua saúde bucal. Agora, a gente tem a lei. Mas aí como que vai ser a execução dela? Ainda não temos. Ainda não saiu até agora. Como que a gente vai garantir isso? Ainda não aconteceu, ainda não apareceu. Então a gente agora vai lutar para ver como que isso vai acontecer. O que ele vai precisar, para essas mulheres poderem fazer um implante. Como que vai ser feito isso? Agora a gente precisa ver como que isso vai ser feito. E a gente até ajudar. É uma proposta que eu sempre faço, que eu sempre falo. A gente, essa semana passada, estava falando sobre isso. Da gente poder agora não só colocar lá, Conselho Estadual de Saúde, as metas são essas, essas e essas. Não, a gente poder fazer parte, ajudar sim nos planos, tanto estadual quanto municipal. Ajudar as áreas técnicas a identificar coisas que elas talvez não vão conseguir identificar. Então, a gente poder participar desse plano também, junto. Não só na parte lá que cabe ao conselho, mas a tudo mesmo. Não teria problema nenhum. É uma ajuda, não tem problema algum. Não estou dizendo que eles vão fazer, mas a gente pode propor. Propor não tem problema algum. Aí a gente briga, pois é. Brigar é com a gente mesmo. Articular com outras comissões, eu já falei. Pode passar sindicato, as áreas técnicas municipais e estaduais. Eu encontro realmente um problema. Eu hoje em dia moro muito mais em Saquarema do que no Rio de Janeiro. E o Conselho de Saquarema só tinha presidente, não tinha vice-presidente. E fazem lá como é que eu esqueci o nome agora? Lançam, um edital, né? Um edital para poder concorrer à vaga. Aí eu falei, gente, eu vou concorrer à vaga com a Brasbuco. Vou lá. Eu sou da Brasbuco mesmo. Vou lá concorrer com a Brasbuco. Coloquei toda a documentação, liguei para ele, então tem que ser para ontem. Ainda bem que a Lelita me atendeu rápido, né? Porque ela às vezes demora, mas ela me atendeu bem rapidinho, dessa vez. Aí mandou toda a documentação e eu consegui colocar lá. Coloquei. Foi aprovado. Saiu meu nome lá, eu falei, nossa, consegui. Aí foi ter a reunião. Aí na reunião todo mundo gostou, né? Da minha fala, parará, Na próxima reunião foi quando falaram assim, a gente não tem vice-presidente, mas a gente precisa colocar uma vice-presidente. Aí sabe quando sai naturalmente? Assim, eu me candidato. Foi assim, eu me candidato. Aí outros se candidataram. Eu falei, esse povo já tá aqui há mais tempo, eu vou perder, mas tudo bem, né? O que tem? Não tem problema nenhum. Eu tô sempre perdendo alguma coisa na vida mesmo, mas no menos um não vai ter problema. Gente, por incrível que pareça, nunca tinha ninguém me conhecia. A realidade é que ninguém nem me conhecia, nem sabia o que era Brasbuco. Por mais que eu tenha falado, não tinha essa intimidade com a Brasbuco, não sabiam realmente. Aí, do nada, saiu o resultado. Quando saiu o resultado, unanimidade é o quê? Porque lá é diferente, lá todo mundo pode votar, os usuários também podem votar para vice-presidente. Não é igual no estadual, não. No estadual é diferente. No estadual, quando tem segmento profissional, se o segmento profissional vota no profissional, lá não, lá todo mundo podia votar. E aí, eu falei, caramba, eu venci do pessoal até da enfermagem, não acredito.